Jamais me esquecerei do rosto pálido da senhora Sara quando ela agarrou meu braço no portão da casa da minha sogra. Não entre, sussurrou ela com urgência, os olhos arregalados de terror. Seu corpo inteiro tremia enquanto ela olhava nervosamente por cima do ombro para a casa com as janelas fechadas. Mal tive tempo de processar suas palavras quando o som ensurdecedor das sirenes da polícia quebrou o silêncio da tarde, e 2 viaturas pararam bruscamente em frente à casa. O que descobri nas horas seguintes destruiria completamente tudo o que eu pensava saber sobre o homem que dormira ao meu lado por 7 anos. O pai do meu filho de 5 anos, que dormia no banco de trás depois da nossa visita surpresa à avó doente dele. Mas antes de continuar, certifique-se de estar inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou há 4 dias. Eu estava preparando o jantar quando Richard chegou em casa pálido, falando ao telefone. Desliguei o fogão e fui até ele, preocupada com sua expressão. Sim, eu entendo. Chegarei o mais rápido possível. Ele desligou e olhou para mim, com os olhos cheios de preocupação. Minha mãe está doente. Muito doente. Preciso ir à casa dela agora mesmo. A senhora Beatrice morava numa cidadezinha encantadora, a umas 3 horas daqui. Era uma mulher forte e raramente ficava doente, o que tornava a notícia ainda mais alarmante. O que houve? É grave? Perguntei, já pensando no que precisaríamos levar. Não sei ao certo. O médico da família ligou. Disse que ela está com febre alta. Está delirando. Pode ser pneumonia. Richard já estava tirando uma mala do armário. Fique aqui com o Petey. Não sabemos o que ela tem. Pode ser contagioso. Não quero correr o risco de expô-la. Concordei, embora com relutância. A senhora Beatrice e eu sempre tivemos uma relação próxima, diferente da maioria das noras e suas sogras. Ela me acolheu como uma filha desde o primeiro dia, e a ideia de não estar lá para ajudá-la me incomodava. Me ligue quando chegar, por favor, e me mantenha informada. Richard assentiu distraidamente enquanto jogava algumas roupas na mala. 20 minutos depois, ele beijou minha testa e a cabeça de Petey, que estava assistindo desenhos animados na sala de estar, e foi embora. Nos 2 dias seguintes, recebi apenas mensagens curtas de Richard. Chegamos bem. Estamos no consultório médico. Ela está descansando agora. Situação sob controle. No 3º dia, porém, silêncio. Minhas ligações iam direto para a caixa postal. Minhas mensagens não eram respondidas. Uma crescente ansiedade começou a me dominar. Tentei me convencer de que Richard provavelmente estava ocupado cuidando da mãe, talvez em um hospital com sinal de celular ruim, mas algo no fundo da minha mente continuava me incomodando. 7 anos de casamento me ensinaram a reconhecer quando algo não está certo. Na manhã do 4º dia, tomei uma decisão. Petey e eu faríamos uma visita surpresa. Talvez a senhora Beatrice estivesse melhor e nossa presença a animasse. Se ela estivesse pior, Richard precisaria de apoio e eu poderia ajudar a cuidar dela. Petey, que tal irmos visitar a vovó? Podemos fazer uma surpresa para ela e para o papai, sugeri durante o café da manhã. Os olhos de Petey brilharam. Vamos ver a vovó. Posso levar o desenho que fiz para ela? Claro, meu bem. Ela vai adorar. Em poucas horas, arrumei uma pequena mala com roupas para 2 ou 3 dias. Os remédios do Petey, alguns brinquedos e lanches para a viagem. Antes de sair, hesitei por um instante e tentei ligar para o Richard mais uma vez. Caixa postal novamente. Enviei uma mensagem dizendo que estávamos com saudades e preocupados, sem mencionar a viagem. Eu realmente queria fazer uma surpresa para ele. A viagem foi silenciosa. Petey dormiu a maior parte do caminho e eu me perdi em meus pensamentos, oscilando entre a preocupação com a senhora Beatrice e uma sensação estranha que não conseguia nomear. Richard estava distante nas últimas semanas, mais reservado, trabalhando até tarde. Na época, atribuí isso ao estresse do trabalho. Ele era gerente financeiro em uma empresa de investimentos e frequentemente falava sobre a pressão de administrar o dinheiro dos clientes. Mas agora, dirigindo pela rodovia com apenas o som baixo do rádio e a respiração suave de Petey no banco de trás, comecei a repassar pequenos detalhes, momentos que pareciam insignificantes isoladamente, mas que formavam um padrão perturbador quando reunidos. Ligações que ele atendia no quintal, fora do alcance da minha voz, uma fechadura nova na gaveta da sua escrivaninha em casa, viagens de trabalho mais frequentes, pequenas mentiras sobre onde ele tinha estado ou com quem estava. Balancei a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Será que eu estava sendo paranoica? Richard era um bom marido, um pai amoroso.
Se ele estivesse escondendo alguma coisa, provavelmente seria uma surpresa para mim ou algum problema de trabalho que ele não queria compartilhar. Quando finalmente chegamos à cidadezinha tranquila onde a senhora Beatrice morava, o sol começava a se pôr. Percorri as ruas familiares com facilidade até a casa amarela com janelas azuis onde minha sogra morava desde que se aposentou do magistério. Notei imediatamente algo estranho. Todas as janelas estavam fechadas, as cortinas abaixadas. Isso era incomum para a senhora Beatrice, que adorava luz natural e ar fresco. O carro de Richard estava estacionado na frente, o que me trouxe algum alívio. Pelo menos ele estava lá, como havia dito. Estacionei atrás do carro dele e desliguei o motor. Já chegamos, mamãe? Perguntou meu filho, esfregando os olhos sonolentos. Sim, meu amor. Estamos na casa da vovó, mas ela pode estar dormindo, então temos que fazer bem silêncio. Tá bom. PT assentiu desabotoando o cinto de segurança. Saímos do carro e enquanto eu tirava nossa mala do porta-malas, examinei a casa com mais atenção. Estava estranhamente silenciosa. Nenhum movimento, nenhuma luz visível pelas frestas das cortinas. Se a senhora Beatrice estava doente e Richard estava cuidando dela, não deveria haver algum sinal de atividade? Vamos, mamãe. PT já corria em direção ao portão, animado para ver a avó. Fechei o porta-malas e segui meu filho. Estávamos quase no portão quando notei movimento do outro lado da rua. Uma mulher saiu apressada de uma das casas vizinhas, acenando freneticamente. Ana, espere! Ela chamou em voz baixa e urgente. Reconhecia-a como a senhora Sarah, vizinha de longa data da minha sogra, uma senhora gentil que sempre nos oferecia pão de laranja quando a visitávamos. Agora, porém, seu rosto estava pálido, quase acinzentado, e todo o seu corpo tremia visivelmente enquanto atravessava a rua em nossa direção. PT, espere um instante. Mamãe precisa falar com a senhora Sarah. Meu filho parou, intrigado com a expressão séria no meu rosto. A senhora Sarah chegou até mim, ofegante como se tivesse corrido quilômetros em vez de apenas atravessar a rua. Não entre, sussurrou ela, agarrando meu braço com uma força surpreendente para uma mulher da sua idade. Seus olhos estavam arregalados, aterrorizados. Algo muito ruim está acontecendo naquela casa. Como assim, senhora Sarah? A senhora Beatrice está doente. Meu marido está cuidando dela. Não. Ela balançou a cabeça freneticamente. Beatrice não está aqui. Ela foi visitar a irmã em Chicago há 5 dias. Meu coração acelerou. Chicago? Não. Deve haver algum engano. Richard me disse que ela está doente, com febre alta, talvez pneumonia. Ana, a senhora Sarah apertou meu braço com mais força. Estou lhe dizendo, Beatrice não está naquela casa, e algo muito estranho está acontecendo. Seu marido chegou anteontem com outra mulher. Foi como se o mundo tivesse parado por um instante. Outra mulher. Richard. A informação simplesmente não fazia sentido. Não se encaixava na realidade que eu conhecia. Deve ser uma enfermeira, sugeri fracamente, ou talvez um médico. A senhora Sarah balançou a cabeça. Ela não era profissional de saúde, Ana. E eles não pareciam amigáveis. Ele a arrastou para dentro de casa. Ela parecia assustada. Antes que eu pudesse processar o que estava ouvindo, o som de sirenes quebrou a tranquilidade da tarde. 2 viaturas policiais apareceram na esquina, aproximando-se rapidamente. Mamãe, a polícia! Exclamou PT, correndo para agarrar minhas pernas, assustado com o barulho. As viaturas pararam abruptamente em frente à casa, e 4 policiais saíram, 2 deles com as mãos na cintura perto das armas. O policial que parecia estar no comando, um homem alto com bigode grisalho, caminhou rapidamente até o portão. Senhora, por favor, afaste-se da casa, ordenou ele em tom firme, mas não hostil. Preciso que leve a criança para um lugar seguro. Mas está é a casa da minha sogra, gaguejei, confusa e assustada. Meu marido está lá dentro. O policial trocou um olhar significativo com seus colegas. Qual o nome do seu marido, senhora? Richard. Richard Anderson. O que está acontecendo? Por que a polícia está aqui? O policial fez um gesto para 2 colegas que imediatamente se posicionaram em lados opostos da casa. Então, dirigiu-se a mim em um tom mais suave. Senhora Anderson, sou o comandante Grant. Precisamos que a senhora e seu filho se afastem por motivos de segurança. Poderiam esperar na casa da senhora Sarah? Precisaremos conversar com a senhora mais tarde. A senhora Sarah imediatamente me pegou pelo ombro. Vamos, Ana. Vamos para minha casa. PT pode tomar um chocolate quente enquanto esperamos. Como num sonho, ou melhor, num pesadelo, deixei-me guiar pela rua carregando PT.
Ele se agarrou ao meu pescoço, assustado com a situação que não compreendia. Da varanda da casa da senhora Sarah, vimos a polícia cercar a residência. O comandante disse algo pelo megafone que não consegui entender direito. Houve um momento de silêncio tenso e então, com um movimento rápido e coordenado, 2 policiais arrombaram a porta da frente. O som da madeira estilhaçando ecoou na rua silenciosa, fazendo PT apertar meu pescoço com mais força. Os policiais entraram rapidamente, com as armas em punho. O que está acontecendo, senhora Sarah? Perguntei com a voz trêmula. A senhora mais velha suspirou pesadamente, guiando-me para dentro de sua casa. Começou ontem à noite, contou-me depois de acomodar Peten na cozinha com uma xícara de chocolate e alguns biscoitos em formato de animais. Ouvi gritos vindos da casa de Beatrice. Gritos terríveis de mulher, disse ela, visivelmente estremecida. Em seguida, ouviu-se vidro quebrando e então, silêncio. Senti meu sangue gelar. E você não chamou a polícia ontem? Eu estava com medo, admitiu ela, envergonhada. Moramos numa cidade pequena, Ana. Não estamos acostumados com violência. Pensei que talvez fosse só uma briga. Mas aí, bem cedinho hoje de manhã, vi seu marido carregando alguma coisa para o porta-malas do carro, algo grande e pesado. Parecia uma mala bem grande. Minha mente se recusava a processar o que ela estava insinuando. Richard. Meu Richard. O homem que gentilmente espantava as aranhas do banheiro para mim, porque sabia que eu tinha medo delas. O homem que cantava canções de ninar para Peten mesmo quando estava exausto do trabalho. Não, era impossível. Ele foi embora, continuou a senhora Sarah, e voltou 1 hora depois sem a mala. Foi então que decidi chamar a polícia. Contei tudo o que vi. Eles me disseram para ficar em casa e avisá-lo se o visse novamente. Sentei-me pesadamente no sofá da senhora Sarah, sentindo como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor. Nada fazia sentido. Por que Richard mentiria sobre sua mãe? Quem era a mulher com quem a senhora Sarah tinha se encontrado? E o mais perturbador de tudo, o que havia naquela mala pesada? Meus pensamentos foram interrompidos por uma batida firme na porta. A senhora Sarah foi abrir e, um instante depois, o comandante Grant entrou na sala de estar. Seu rosto estava sério, mas havia algo em seus olhos, talvez compaixão, que fez meu estômago revirar ainda mais. Senhora Anderson, começou ele, sentando-se na poltrona à minha frente. Precisamos conversar. É sobre seu marido. O comandante Grant tirou o chapéu e o colocou sobre a mesa de centro, um gesto que parecia antiquado, mas que carregava uma certa solenidade. Seus olhos, cansados, mas bondosos, encontraram os meus. Senhora Anderson, o que vou lhe dizer é difícil, mas preciso que a senhora mantenha calma, principalmente pelo seu filho. Assenti mecanicamente, meu corpo dormente de ansiedade. Seu marido não está em casa, ele começou. A casa está vazia. Vazia? Repeti, confusa. Mas o carro dele está lá fora. Sim, o carro está lá, mas a casa foi completamente revistada. Não há ninguém dentro. Tentei processar a situação. Se Richard não estava lá, onde ele poderia estar? E por que ele sairia do carro? Comandante, não entendo. Meu marido me disse que a mãe dele estava doente e que ele veio cuidar dela. Mas a senhora Sarah disse que minha sogra está em Chicago. Sim, confirmamos isso, disse o comandante. Entramos em contato com a irmã da senhora Beatrice em Chicago. Sua sogra está lá visitando. Ela partiu há 5 dias. 5 dias? Antes mesmo de Richard me dizer que ela estava doente. Mas então, por que meu marido me diria que ela estava doente? O comandante suspirou, um som pesado que parecia carregar o peso de muitas verdades desagradáveis que ele tivera que lhe transmitir ao longo dos anos. Senhora Anderson, há mais. Encontramos evidências perturbadoras na casa. Gostaria que a senhora viesse comigo para dar uma olhada, mas ele lançou um olhar significativo para a cozinha, onde Pete ainda estava sentado. Eu fico com o menino, ofereceu-se imediatamente a senhora Sarah. Ele pode assistir desenhos animados na TV enquanto vocês conversam. Depois de acomodar Pete em frente à TV com seus biscoitos e chocolate quente, seguiu o comandante até a rua. A rua estava agora cheia de curiosos, mantidos a uma distância respeitosa por 2 policiais. Outro policial tirava fotos do carro de Richard. Estamos examinando o veículo, explicou o comandante, em busca de evidências. Evidências de quê? Eu queria perguntar, mas algo me impediu. Talvez o medo da resposta. Ao entrarmos na casa, fui imediatamente atingida por um forte cheiro químico, como de produtos de limpeza misturados com algo metálico que não consegui identificar. A sala de estar, que sempre fora um espaço aconchegante e organizado, reflexo da personalidade meticulosa da senhora Beatrice,
estava em desordem. O sofá havia sido movido, as almofadas estavam espalhadas pelo chão, e um vaso de cerâmica que minha sogra adorava estava quebrado em um canto. O que aconteceu aqui? Sussurrei, olhando em volta com crescente horror. Acreditamos que houve uma luta, respondeu o comandante. Segundo o relato da senhora Sarah, uma mulher foi vista entrando nesta casa com seu marido anteontem, e na noite passada foram ouvidos gritos e sons de objetos quebrando. Dei alguns passos para o centro da sala, sentindo minhas pernas tremerem. Meus olhos foram atraídos por uma mancha escura no piso de madeira. Uma mancha que alguém tentará limpar, mas não completamente. É sangue? Perguntei, minha voz quase inaudível. O comandante assentiu gravemente. Sim, e tem mais no quarto de hóspedes por ali. Ele me conduziu pelo corredor familiar até o pequeno quarto onde Petey sempre dormia quando o visitávamos. A porta estava entreaberta e um policial estava agachado perto da cama, examinando algo no chão com uma lanterna. Ao contrário da sala de estar, o quarto estava impecavelmente arrumado. A cama estava perfeitamente feita, o chão visivelmente limpo, todas as superfícies polidas. Era uma limpeza antinatural, quase obsessiva. Repare como este quarto é diferente do resto da casa, disse o comandante. Assenti, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Ele foi limpo recentemente, muito bem limpo, mas não completamente. Ele apontou para o policial com a lanterna. Estamos usando luz ultravioleta. Ela revela vestígios de sangue que não são visíveis a olho nu. O policial acendeu a luz especial e, diante dos meus olhos horrorizados, o chão aparentemente limpo revelou manchas fantasmagóricas, um padrão de respingos que alguém tentará desesperadamente apagar. Há mais sangue no banheiro, continuou o comandante. Alguém tentou limpar uma quantidade considerável de sangue. Minha mente se recusava a aceitar o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo. Não podia ser meu marido. O pai do meu filho. Tinha que haver algum engano, alguma explicação. Comandante, comecei com a voz trêmula. Deve haver algum engano. Richard não faria isso. Ele jamais faria. Senhora Anderson, ele me interrompeu gentilmente. Há algo mais que a senhora precisa saber. Seu marido está sendo investigado há meses. Investigação por quê? Por fraude financeira. Richard Anderson e sua sócia, Christine Mendes, são suspeitos de operar um esquema de pirâmide por meio da empresa de investimentos onde ele trabalha. Estamos falando de milhões de dólares desviados de investidores. Fraude? Milhões? Senti como se o chão estivesse sumindo debaixo dos meus pés. Não. Balancei a cabeça negativamente. Richard é gerente financeiro. Sim, mas ele é honesto. Sempre foi. Vivemos modestamente. Não temos luxos. Os fundos desviados não foram para despesas pessoais extravagantes, explicou o comandante. Eles foram transferidos para contas offshore. Suspeitamos que seu marido e a senhora Mendes estivessem planejando fugir do país com o dinheiro. Senhora Mendes, a mulher que a senhora Sarah viu. Lembrei-me do que ela havia dito, que a mulher parecia assustada por Richard tê-la arrastado para dentro de casa. E essa mulher, perguntei hesitante, é a pessoa cujo sangue está no chão? O comandante trocou um olhar com o oficial que ainda examinava a sala. É o que suspeitamos. Sim, a quantidade de sangue é compatível com um ferimento grave, possivelmente fatal. Fatal? A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. E você acha? Richard? Não consegui terminar a frase. Era absurdo demais, terrível demais. Senhora Anderson. O comandante colocou uma mão delicada no meu ombro. Há mais uma coisa. Encontramos um diário debaixo da cama. Aparentemente pertence a Christine Mendes. A última entrada é de ontem. Nele, ela escreve sobre ter descoberto que seu marido planejava traí-la para ficar com todo o dinheiro. Ela o confrontou e ele ficou violento. Violento, uma palavra que eu nunca havia associado a Richard. Em 7 anos de casamento, nunca o vi perder o controle. Nunca o vi levantar a voz, muito menos a mão. Como podia ser o mesmo homem? Cambaleei até a beira da cama e me sentei, incapaz de ficar de pé por mais tempo. Minha cabeça girava com a quantidade de informações, cada fragmento mais devastador que o anterior. E a mala? Perguntei quase involuntariamente, lembrando-me do relato da senhora Sarah. O comandante hesitou, como se estivesse ponderando o quanto deveria me contar. Estamos procurando. Seu marido foi visto saindo com a mala esta manhã, dirigindo para fora da cidade. Ele retornou 1 hora depois sem ela. Temos equipes vasculhando a região, especialmente áreas isoladas como as colinas ou o reservatório. Um arrepio percorreu meu corpo ao compreender a implicação. Estavam procurando um corpo. O corpo de Christine Mendes. Nesse instante, o oficial na sala levantou-se abruptamente.
Comandante, encontramos algo. Ele segurava um pequeno objeto brilhante com uma pinça. Era uma delicada pulseira de ouro com pequenas pedras azuis. Eu nunca tinha visto antes. Não é minha, respondi automaticamente. E também não é da senhora Beatrice. Provavelmente pertence a Christine Mendes. O comandante assentiu, fazendo um gesto para que o policial colocasse as evidências em um saco plástico. Meu telefone tocou de repente, me assustando. Tirei-o do bolso com as mãos trêmulas. Um número internacional apareceu na tela. Pode ser minha sogra, eu disse, mostrando o telefone ao comandante. Ele assentiu. Atenda e coloque no viva voz, por favor. Com o coração acelerado, respondi: Olá, Ana. Ana, graças a Deus. A voz da senhora Beatrice soava distante, mas claramente agitada. Você está bem? E Petey, onde você está? Estamos bem, senhora Beatrice, respondi, tentando manter a voz firme. Nós estamos na sua casa, na verdade. Houve um silêncio confuso do outro lado da linha. Na minha casa? Como assim, Ana? Estou em Chicago, na casa da minha irmã. Eu sei, respondi, sentindo as lágrimas finalmente começarem a cair. Acabei de descobrir que Richard me disse que você estava doente. Que ele veio cuidar de você. Doente? Eu? Sua voz subiu um tom. Não, Ana. Estou perfeitamente bem. Richard me ligou hoje de manhã, desesperado. Ele me disse, sua voz falhou. Ele me disse que você e Petey tinham sido sequestrados. Disse que precisava de dinheiro para o resgate. Que eu precisava transferir todas as minhas economias para uma conta que ele me deu. Sequestrado. A mentira estava se tornando mais elaborada, mais terrível. O comandante gentilmente tirou o telefone da minha mão. Senhora Beatrice, aqui é o comandante Grant, da Polícia Estadual. Sua nora e seu neto estão seguros conosco. Não houve sequestro. Seu filho mentiu para a senhora. Meu Deus, sussurrou a senhora Beatrice. O que está acontecendo? Onde está Richard? É isso que estamos tentando descobrir, senhora. Por favor, não transfira nenhum dinheiro para a conta que seu filho lhe deu. Estamos no meio de uma investigação que pode envolver crimes graves. Depois de mais algumas garantias de que Petey e eu estávamos realmente bem e da promessa de mantê-la informada, o comandante encerrou a ligação. Sentei-me na beira da cama em silêncio, tentando assimilar tudo. Meu marido, o homem que eu amava, o pai do meu filho, era um criminoso, um vigarista e possivelmente um assassino. O que acontece agora? Perguntei finalmente com a voz soando estranhamente vazia até para os meus próprios ouvidos. Agora, respondeu o comandante, precisamos encontrar seu marido antes que ele tente fugir novamente. E para isso, senhora Anderson, precisamos da sua ajuda. A sala de estar de Sarah havia se transformado em um improvisado centro de comando da polícia. Mapas estavam espalhados sobre a mesa de centro. Rádios chiavam com mensagens codificadas e policiais entravam e saíam, sempre com expressões sérias. Petey dormia no quarto de hóspedes, exausto pelo estresse e pela confusão do dia. Sentada no sofá com uma xícara de chá intocada à minha frente. Ouvi o comandante Grant explicar o plano. Temos motivos para acreditar que seu marido voltará, disse ele, apontando para um ponto no mapa da pequena cidade. Ele deixou o carro na casa da mãe, provavelmente para não levantar suspeitas. E agora que pediu dinheiro à senhora Beatrice, vai querer saber se ela fez a transferência. E você quer usar isso como isca? Perguntei, sentindo um estranho distanciamento, como se estivesse falando de um desconhecido, não do pai do meu filho. Exatamente, confirmou o comandante. A senhora Beatrice ligará para ele e dirá que o banco está com problemas na transferência internacional. Que eles exigem que um representante faça o saque pessoalmente aqui nos Estados Unidos. E você acha que ele vai acreditar nisso? Pessoas desesperadas acreditam no que querem acreditar, respondeu o comandante. E seu marido deve estar muito desesperado agora. A ideia de Richard, meu Richard, sendo descrito como desesperado era surreal. Em nossa vida juntos, ele sempre foi a personificação da calma e da estabilidade. Quando Petey nasceu prematuro e passou 2 semanas na UTI neonatal, foi Richard quem me manteve firme, quem me confortou quando eu estava desmoronando. Como podia ser o mesmo homem que agora fugia da polícia, possivelmente com sangue nas mãos? E onde essa armadilha será montada? Perguntei, forçando-me a voltar ao presente para me concentrar no plano. O comandante apontou para outro ponto no mapa, logo fora dos limites da cidade. Aqui a antiga destilaria abandonada. É isolada o suficiente para ele se sentir seguro, mas também nos dá espaço para posicionar as equipes ao redor sem sermos detectados. Analisei o mapa, tentando visualizar a operação.
A destilaria abandonada ficava a cerca de 5 quilômetros da cidade, na rodovia que levava de volta ao centro. Era um ponto estratégico, suficientemente distante para parecer discreto, mas não tão isolado a ponto de levantar suspeitas. E qual será o meu papel nisso? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. O comandante trocou um olhar com um de seus oficiais antes de responder. Senhora Anderson, não vou mentir para a senhora. Sua presença pode ser um elemento crucial. Se seu marido a vir, isso pode desarmá-lo, fazê-lo baixar a guarda. Você quer que eu seja a isca? Traduzi sem rodeios. Não vamos colocá-la em perigo, assegurou-me ele apressadamente. Você ficaria em uma van de observação a uma distância segura. Você só apareceria depois da captura, quando ele já estivesse contido. Pensei em Petey dormindo inocentemente no quarto ao lado, sem a menor ideia de que seu mundo estava prestes a desmoronar. Pensei na senhora Beatrice, que me acolhera como uma filha, agora diante da terrível revelação sobre o filho que criará. E pensei em Christine Mendes, uma mulher que eu nunca conhecera, mas cujo sangue manchava o chão da casa da minha sogra. Eu aceito, decidi com uma firmeza surpreendente na voz, mas com uma condição. Petey fica aqui com a senhora Sarah. Ele não pode ver nada disso. O comandante assentiu aliviado. Claro, já tínhamos pensado nisso. Deixaremos 2 oficiais aqui para sua proteção também. As horas seguintes passaram num turbilhão de atividades. A senhora Sarah preparou um quarto para Petey, onde ele dormiu em paz, alheio ao caos que havia tomado conta do nosso mundo. Observei-o por alguns minutos antes de sair. Seu rostinho relaxado pelo sono, seus dedinhos agarrando o coelho de pelúcia que ele havia trazido de casa. Como eu explicaria a ele que seu pai, seu herói, era um criminoso? Como eu protegeria seu coração da dor que certamente viria? Na sala de estar, o comandante Grant estava ao telefone com a senhora Beatrice, dando-lhe instruções precisas sobre o que dizer a Richard. Ela ligaria. Diria que estava enfrentando dificuldades com a transferência internacional, pois o banco exigia a autorização de um representante local para o saque. A senhora está entendendo, senhora Beatrice? Perguntou o comandante. É crucial que a senhora soe natural para que ele acredite que a senhora está realmente tentando ajudá-lo a receber o dinheiro do resgate. Do outro lado da linha, ouvi a voz trêmula da minha sogra. Mesmo à distância, mesmo depois de descobrir as mentiras do filho, ela continuava sendo a mulher forte que eu admirava. Entendo perfeitamente, comandante. Farei a minha parte por Ana e pelo meu neto. Quando ele desligou, o comandante se virou para mim. Ela vai ligar para ele em 15 minutos. Se ele morder a isca, teremos cerca de 1 hora para nos posicionarmos na destilaria abandonada. Assenti mecanicamente, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Uma parte de mim ainda esperava acordar a qualquer momento e descobrir que tudo aquilo não passava de um terrível pesadelo. Mas o peso do telefone na minha mão, o cheiro de café vindo da cozinha da senhora Sarah, o murmúrio constante dos rádios da polícia, tudo era muito real. E se ele não aparecer? Perguntei de repente. O comandante trocou um olhar com um de seus oficiais antes de responder. Então continuaremos procurando. Temos equipes vasculhando toda a região, verificando rodovias, hotéis, motéis. Ele não vai longe, senhora Anderson. Principalmente se ele acha que pode ficar com o dinheiro da mãe dele. 15 minutos depois, o telefone do comandante tocou. Era a senhora Beatrice, pronta para ligar para Richard. Todos na sala ficaram em silêncio enquanto o comandante colocava a chamada no viva voz. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Quando pensei que ia cair na caixa postal, a voz familiar do meu marido surgiu na linha. Mãe, você recebeu o dinheiro? Era a voz de Richard, mas ao mesmo tempo não era. Havia uma frieza, uma dureza que eu nunca havia percebido antes. Ou talvez sempre estivesse lá, e eu simplesmente não quisesse vê-la. Richard, filho! A voz da senhora Beatrice tremia genuinamente. Ela não precisava fingir desespero. Estou tentando. Estou fazendo tudo o que posso. Fui ao banco aqui em Chicago, mas eles disseram que uma transferência desse valor para uma conta desconhecida levantaria suspeitas, que precisariam de uma autorização especial. Não temos tempo para burocracia, mãe, interrompeu Richard com a voz tensa. Eles me deram um prazo. Se eu não entregar o dinheiro. Eu sei, filho. Eu sei. É por isso que o gerente do banco sugeriu outra solução. Eles têm um representante nos Estados Unidos, na nossa cidade. Ele pode autorizar o saque diretamente sem toda essa burocracia. Ele estará lá com o dinheiro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quase pude ver Richard ponderando, avaliando os riscos. Finalmente ele falou. Onde seria essa reunião? Na antiga destilaria no final da estrada principal.
O gerente disse que é um lugar discreto, onde ninguém veria a transação. Outro silêncio mais longo desta vez. Quando? Perguntou ele finalmente. Hoje à tarde, às 5. Ele estará sozinho com uma pasta preta. Você precisa ir sozinho também, Richard. Ele foi bem claro quanto a isso. E o dinheiro estará todo lá, tudo que eu pedi. Sim, filho. Todo o meu dinheiro da aposentadoria, minhas economias de uma vida inteira. Mas vale a pena se isso trouxer Ana e Petey de volta em segurança. A menção dos nossos nomes me embrulhou o estômago. Como ele podia usar as pessoas que supostamente amava dessa forma? Tudo bem, disse Richard após uma pausa. Eu o encontrarei. Mas se isso for uma armadilha, mãe, se algo der errado. Não é uma armadilha, filho. A voz da senhora Beatrice falhou. É sua mãe tentando ajudar. Por favor, apenas traga meu neto e minha nora de volta em segurança. A chamada terminou. Todos na sala soltaram o ar que estavam prendendo inconscientemente. Ele mordeu a isca, anunciou o comandante, já de pé e fazendo sinal para os outros oficiais. Vamos nos preparar. A hora seguinte foi um turbilhão de atividades. Carros policiais descaracterizados saíam em intervalos irregulares para não levantar suspeitas. Coletes à prova de balas foram distribuídos. Os rádios foram verificados. Um policial foi escolhido para o papel de representante do banco, um homem de meia-idade com aparência confiável, que ficaria posicionado no centro da destilaria abandonada ao lado de uma maleta preta cheia de recortes de papel e algumas notas verdadeiras em cima. Antes de sair, fui até o quarto onde Petey estava dormindo e beijei sua testa. Mamãe já volta, sussurrei. Eu te amo mais que tudo. A senhora Sarah estava na porta, observando. Ele vai ficar bem, assegurou-me, colocando uma mão carinhosa no meu ombro. Vou cuidar dele como se fosse meu próprio neto. Assenti com a cabeça, engolindo o nó na garganta. Obrigada por tudo, senhora Sarah. Vá, disse ela com firmeza. Faça o que precisa fazer. Reconstruiremos nossa vida depois. O sol começava a se pôr quando chegamos aos arredores da destilaria abandonada. O céu estava pintado em tons de laranja e roxo, uma beleza que contrastava cruelmente com a escuridão do local. A antiga destilaria, fechada há mais de uma década, erguia-se como um fantasma industrial contra o horizonte. Paredes de concreto desbotadas, janelas quebradas, um portão enferrujado pendurado em dobradiças que pareciam prestes a ceder. Eu estava posicionado em uma van de observação estacionada a cerca de 200 metros da destilaria, escondida por uma fileira de cactos e árvores. Dentro da van, monitores exibiam imagens de câmeras estrategicamente posicionadas ao redor e dentro da destilaria. O policial, disfarçado de representante do banco, já estava posicionado no centro do que antes era o saguão principal da destilaria, com uma pasta preta ao lado. Ele chegará em breve, murmurou o comandante Grant, sentado ao meu lado na van. Mantenha calma, senhora Anderson. Tudo ficará bem. Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que depois deste dia terrível, eu poderia começar a reconstruir algum tipo de vida para Petey e para mim. Mas como se reconstrói uma vida sobre ruínas tão profundas? Movimento, anunciou um dos policiais na van, apontando para um dos monitores. Meu coração disparou ao ver uma figura solitária se aproximando cautelosamente pela entrada lateral da destilaria. Mesmo nas imagens granuladas da câmera de segurança, mesmo com o capacete de moto cobrindo seu rosto, eu reconheceria Richard em qualquer lugar. O homem que eu amava, o homem que traiu não só a mim, mas a si mesmo, tudo em que eu acreditava que ele fosse. Ele se movia como um predador, cauteloso, calculista. Parou a uma distância segura do policial disfarçado que o observava. Sua mão direita estava escondida dentro do paletó. Ele está armado, murmurou o comandante, levando o rádio aos lábios. Equipes em posição. Suspeito armado. O policial disfarçado gesticulou em direção à maleta, tentando atrair Richard para mais perto. O senhor é do banco? Perguntou Richard, com a voz abafada pelo capacete. Sim, senhor, respondeu o policial calmamente. O dinheiro está aqui, conforme combinado com sua mãe. Richard deu um passo à frente, mas parou, ainda cauteloso. Mostre-me o dinheiro primeiro. O oficial abaixou-se e começou a abrir a maleta. Foi então que o comandante deu o sinal. Agora, ordenou pelo rádio. Em segundos, luzes potentes se acenderam de todos os lados, inundando a destilaria abandonada. Policiais saíram de seus esconderijos, armas em punho. Polícia, parem! Mãos na cabeça. Os gritos ecoaram pelas paredes de concreto. Richard congelou por um instante. Então, com um movimento rápido, sacou uma arma de dentro do casaco e atirou para o ar. Recue! Gritou, recuando em direção à saída. Não!
Sussurrei, horrorizada ao ver meu marido, o pai do meu filho, transformado nesse estranho desesperado e perigoso. Richard tentou correr, mas já estava cercado. Um dos policiais atirou, atingindo o pneu da motocicleta estacionada na entrada. O som do disparo ecoou pela destilaria abandonada, seguido pelo estouro do pneu desequilibrado. Richard cambaleou e caiu pesadamente no chão. A arma escorregou de sua mão, deslizando pelo concreto sujo. Em segundos, 3 policiais o imobilizaram, forçando seus braços para trás e algemando-o. Richard Anderson, você está preso por fraude, suspeita de tentativa de homicídio, extorsão e porte ilegal de arma de fogo, anunciou um dos policiais enquanto retirava o capacete da cabeça de Richard. Pela primeira vez em dias, vi o rosto do homem que havia compartilhado minha cama, minha vida. Não havia mais a máscara de bondade, de estabilidade. Seus olhos estavam selvagens, furiosos, seu maxilar tenso numa expressão que eu nunca tinha visto antes. Vamos levá-lo para a delegacia, disse o comandante Grant, levantando-se e fazendo um sinal para o motorista da van. Você quer vê-lo agora, ou prefere esperar até chegarmos à delegacia? Hesitei por um instante. Agora decidi. Preciso olhar nos olhos dele. Preciso entender, se é que há algo a entender. O comandante assentiu com a cabeça. Então vamos. Quando a van parou a poucos metros de onde Richard estava sendo erguido do chão pelos policiais, senti uma onda de emoções contraditórias. Raiva, tristeza, confusão, até mesmo um resquício doloroso de amor. Esse homem tinha sido meu mundo por 7 anos. O pai dedicado do meu filho, ou pelo menos era o que eu pensava. Saí da van devagar, com as pernas tremendo. Richard, agora de pé, cercado por policiais que o seguravam pelos braços, virou a cabeça ao ouvir a porta se abrir. Quando me viu, seus olhos se arregalaram em choque. Ana, disse ele, com a voz misturando incredulidade e confusão. O quê? O que você está fazendo aqui? Aproximei-me com cautela, parando a poucos passos de distância. Observei seu rosto, procurando qualquer traço do homem que eu pensava conhecer. Não encontrei nada. Olá, Richard, disse eu, com uma voz surpreendentemente firme. Surpresa, não é? Petei, e eu viemos visitar sua mãe doente. A compreensão lentamente substituiu a confusão em seu rosto, seus olhos se estreitaram, calculistas. Ana, querida, isso é um mal-entendido. Ele tentou usar uma voz repentinamente suave e persuasiva. A mesma voz que usava para convencer Petey a comer seus vegetais, para me acalmar depois de um dia difícil. Posso explicar tudo. Estou trabalhando em uma operação secreta para prender criminosos dentro da empresa. Tive que mentir para te proteger, para proteger o Petey. Foi uma mentira tão transparente e desesperada que quase ri. Quase. Chega de mentiras, Richard, eu disse, mantendo a voz baixa, consciente dos policiais ao nosso redor. Eu sei da fraude. Eu sei sobre Christine Mendes. Eu vi o sangue no chão da casa da sua mãe. A mudança em seu rosto foi instantânea e aterradora. A máscara de preocupação desmoronou, revelando algo frio e calculista por baixo. Você não sabe de nada, sibilou ele. Eu sei o suficiente. Sei que você vem mentindo para mim há anos. Sei que você usou meu nome e o de Petey para tentar extorquir sua própria mãe. Eu sei. Minha voz falhou por um instante. Eu sei que você pode ter matado uma mulher e escondido o corpo dela. Richard não negou. Não demonstrou nenhum remorso. Em vez disso, olhou para mim com uma frieza que me fez estremecer. Você sempre foi tão ingênua, Ana, disse ele com um sorriso irônico que não chegava aos olhos. Sim, querido. Estou trabalhando até tarde. Claro, meu amor. É só uma viagem de negócios. E você acreditava em tudo. Sem questionar, sem duvidar. Cada palavra era como uma facada, mas me mantive firme. Eu não lhe daria a satisfação de me ver desmoronar. Você tem razão, Richard. Eu fui ingênua. Acreditei em você porque te amava, porque confiava em você. Meu único crime foi acreditar que o homem com quem me casei era quem dizia ser. Antes que Richard pudesse responder, uma comoção surgiu na entrada da destilaria. Policiais corriam em direção a uma figura que cambaleava para dentro, uma mulher com roupas rasgadas e sujas, um braço envolto em um trapo ensanguentado. Comandante, gritou um dos policiais. Nós a encontramos na estrada tentando chegar aqui. A mulher ergueu o rosto, revelando hematomas e cortes, mas olhos que ardiam com determinação. Era jovem, talvez uns 30 anos, com cabelos escuros que outrora deviam ter sido elegantes, agora emaranhados e sujos. Christine, sussurrou o comandante ao meu lado. Christine Mendes estava viva. O efeito em Richard foi imediato e violento. Ele se debateu contra os policiais que o seguravam, o rosto contorcido de fúria. Vocês, gritou ele. Como isso é possível?
Vocês deveriam estar mortos. Os policiais o imobilizaram com dificuldade, enquanto outros correram para ajudar Christine, que parecia prestes a desmaiar. Um deles ofereceu água. Outro chamou uma ambulância pelo rádio. Você falhou de novo, Richard, disse Christine fracamente, mas com uma força surpreendente. Como sempre. O comandante me guiou gentilmente de volta para a van, para longe da cena caótica. Vamos para a delegacia, Sra. Anderson. Lá poderemos entender melhor o que aconteceu. Antes que a porta da van se fechasse, olhei uma última vez para o homem que fora meu marido. Ele me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Raiva talvez, ou algo mais frio e calculista. Percebi, com um arrepio, que aquele estranho havia dormido ao meu lado por 7 anos. Ele havia segurado nosso filho recém-nascido. Ele havia prometido me amar até que a morte nos separasse. E durante todo esse tempo eu nunca o conheci de verdade. A delegacia era um prédio antigo no centro da pequena cidade, com paredes descascadas e móveis gastos que já tinham visto dias melhores. Sentado em uma cadeira desconfortável no escritório do comandante Grant, com uma xícara de café ruim esfriando à minha frente, esperei que Christine Mendes fosse trazida após receber os primeiros socorros dos paramédicos. Ela se recusou a ir para o hospital até falar conosco, explicou o comandante, entrando na sala após verificar a situação. Os ferimentos são graves, mas não parecem ser fatais. Ela é uma mulher forte. Assenti em silêncio, ainda tentando assimilar tudo. Christine Mendes, a mulher que eu odiava automaticamente horas atrás, a outra mulher na vida do meu marido. Agora eu sentia apenas uma estranha conexão com ela. Ambas vítimas do mesmo homem, embora de maneiras diferentes. E o Richard? Perguntei. Ele está na sala de interrogatório. Ele pediu um advogado, o que é um direito dele. Mas com as provas que temos, além do depoimento da Sra. Mendes, não há muito espaço para uma defesa. A porta se abriu e 2 policiais entraram, escoltando Christine. Ela parecia melhor do que na destilaria. Seu rosto estava limpo, revelando hematomas em vários estágios de cicatrização, e seu braço agora estava devidamente enfaixado. Mas foram seus olhos que me chamaram a atenção, escuros, intensos, com uma determinação que parecia superar a dor física. Ela sentou-se à minha frente, do outro lado da mesa, e por um instante apenas nos entreolhamos. 2 mulheres cujas vidas haviam sido destruídas pelo mesmo homem. Sou Ana, disse eu finalmente, estendendo a mão por impulso. Ela olhou para minha mão estendida, hesitou por um segundo e então a apertou brevemente. Christine. Sua voz era mais forte do que eu esperava, com um leve sotaque que não consegui identificar. O comandante pigarreou e ligou um gravador que estava sobre a mesa. Sra. Mendes, se estiver se sentindo bem o suficiente, gostaria que nos contasse exatamente o que aconteceu na casa da Sra. Beatrice Anderson. Christine respirou fundo, lançando-me um olhar rápido antes de começar a contar sua história. Conheci Richard há 3 anos na empresa de investimentos onde eu trabalhava. Eu era consultora financeira especializada em atrair novos investidores. Ela fez uma pausa, umedecendo os lábios ressecados. No início, era apenas uma relação profissional. Richard tinha ideias brilhantes. Ele sabia como fazer o dinheiro render. Eu tinha os contatos, a capacidade de conquistar a confiança dos clientes. Quando você começou a fraudar investidores? Perguntou o comandante. Christine olhou para baixo por um instante. Começou pequeno. Uma distração aqui, outra ali. Depois foi crescendo. Richard era convincente. Ele dizia que os clientes nem perceberiam, que era dinheiro que eles nunca sentiriam falta. Enquanto ela falava, tentei conciliar essa imagem com o Richard que eu conhecia, o homem que questionava se deveríamos mesmo aceitar o troco errado que o caixa nos dava, o homem que doava regularmente para a campanha de arrecadação de agasalhos da escola do PT. No último ano, as coisas começaram a ficar complicadas, continuou Christine. Alguns clientes começaram a fazer perguntas, exigindo declarações detalhadas. Percebemos que era apenas uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. E foi aí que vocês decidiram fugir, completou o comandante. Sim, Richard sugeriu que saíssemos do país e começássemos uma nova vida no exterior. Tínhamos transferido a maior parte do dinheiro para contas offshore. Estava tudo pronto. Christine parou com os olhos fixos em mim. Ele me disse que era solteiro, que não tinha família. Só descobri sobre você e seu filho depois, quando já era tarde demais. Senti um nó na garganta. Richard não tinha mentido apenas para mim. Ele também tinha mentido para ela. Nós 2 éramos apenas peças em seu elaborado jogo. O que aconteceu na casa da mãe dele? Perguntei, quase num sussurro. Christine fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças.
Quando as coisas começaram a ficar perigosas na cidade, Richard sugeriu que nos escondêssemos na casa da mãe dele. Ele disse que ela estava viajando, que a casa estaria vazia. Disse que ficaríamos lá por alguns dias até conseguirmos os documentos finais para sair do país. Ela tocou levemente a bandagem no braço antes de continuar. Na primeira noite, tudo parecia normal. Richard estava tenso, mas atribuí isso à situação. Na segunda noite, enquanto ele tomava banho, verifiquei o celular dele para revisar algumas transferências que tínhamos feito. Foi aí que vi tudo. O que você viu? Perguntou o comandante. Mensagens para um contato em Cancún, providenciando uma única passagem aérea, não duas, apenas uma em nome de Richard, e transferências. Todas as nossas contas conjuntas foram esvaziadas. O dinheiro foi transferido para uma conta a qual somente ele tinha acesso. Nossos olhares se encontraram. Também havia mensagens para você e fotos do seu filho. Senti meu coração apertar. Mesmo planejando abandonar a família, Richard manteve a fachada. Essa vida dupla. Quando confrontei, continuou Christine, agora com a voz mais baixa, ele se transformou. Nunca o tinha visto assim. Seus olhos eram os de um estranho. Frios, calculistas. Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Ele pegou meu frasco de perfume e me bateu na cabeça. Eu caí. Ele começou a me estrangular, dizendo que eu era um problema e que nunca deveria ter me metido nos negócios dele. Como você sobreviveu? Perguntei, horrorizada com a violência do homem que havia dividido a cama comigo. Perdi a consciência. Quando acordei, estava sozinha, coberta de sangue. Consegui me arrastar para fora de casa até o galpão de ferramentas nos fundos. Passei a noite lá, oscilando entre a consciência e a inconsciência. Na manhã seguinte, vi Richard colocando uma mala grande no carro. Pensei, ela estremeceu visivelmente. Quando ele foi embora, tentei pedir ajuda, mas estava fraca demais. Passei o dia escondida tentando recuperar as forças. Foi quando ouvi as sirenes. Vi a polícia. O comandante fez mais algumas perguntas, detalhes sobre a fraude, sobre o plano de fuga. Christine respondeu a tudo com uma clareza surpreendente para alguém que havia passado por tal provação. Quando terminou sua história, parecia exausta, mas de alguma forma também mais leve, como se compartilhar a verdade tivesse tirado um peso de seus ombros. Tem mais uma coisa, disse ela, enfiando a mão no bolso da calça rasgada. Tirou um pequeno pendrive. Todas as provas estão aqui. Registros da fraude, nomes dos clientes afetados, detalhes das contas offshore. Eu sempre guardo backups de tudo. Richard achou que eu confiava nele cegamente. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Esse foi o erro dele. O comandante pegou o dispositivo com cuidado e o colocou em um saco de evidências. Isso será extremamente útil para o caso, senhorita Mendes. Agora precisamos levá-la ao hospital para que ela possa cuidar adequadamente desses ferimentos. Enquanto os policiais ajudavam Christine a se levantar, ela parou e olhou para mim uma última vez. Me desculpe, disse ela simplesmente. Por tudo. Eu não sabia sobre você, sobre seu filho. Se eu soubesse. Não é sua culpa, respondi. E percebi que era verdade. A culpa era inteiramente de Richard. Quando Christine foi escoltada para fora pelos oficiais, o comandante se virou para mim. Você também deveria descansar. Foi um dia difícil. Podemos continuar amanhã. Antes de ir, eu disse, com uma pergunta crucial ainda martelando na minha cabeça. O que havia na mala grande que Richard colocou no carro? Se não era Christine, o comandante suspirou. Ainda não sabemos ao certo. As equipes estão vasculhando a área onde ele foi visto parando o carro. Mas se eu tivesse que chutar, diria que era evidência da fraude. Documentos incriminatórios, talvez até dinheiro, algo que ele não queria que encontrássemos na casa. Assenti, sentindo um estranho alívio. Pelo menos Richard não era um assassino. Mesmo que tivesse tentado se tornar um. Posso vê-lo? Perguntei de repente. Antes de ir, preciso olhar nos olhos dele uma última vez. O comandante hesitou. Ele já pediu um advogado. Tecnicamente, não deveríamos permitir visitas agora. Por favor, insisti. Não como visitante, mas como esposa dele. Prometo que não vou interferir no caso. Não farei perguntas sobre a investigação. Eu só preciso desse desfecho. Após um momento de reflexão, o comandante assentiu. 5 minutos e um oficial estará presente durante todo o tempo. A sala de interrogatório era pequena e sem personalidade. Uma mesa de metal, 2 cadeiras, paredes cinzentas. Richard estava sentado de um lado da mesa com as mãos algemadas à frente do corpo. Quando entrei, ele olhou para cima e por um breve instante, vi um lampejo de algo em seus olhos. Surpresa, talvez até vergonha, mas logo foi substituído pela máscara de indiferença que agora ostentava.
Sentei-me à sua frente, ciente do policial parado junto à porta e da câmera no canto da sala. Por um longo momento, apenas nos encaramos. Aquele homem que antes era o centro do meu mundo agora parecia um estranho. Por quê? Perguntei finalmente a única palavra que consegui articular. Richard inclinou levemente a cabeça, como se estivesse ponderando a pergunta. Por quê? O que exatamente? Por que a fraude? Por que Christine? Por que mentir para você? Tudo isso. Qualquer coisa. Eu quero entender. Ele suspirou, um som que parecia quase genuíno em seu cansaço. Você não entenderia, Ana. Você nunca entenderia o que é se sentir presa, limitada, olhar para o futuro e ver apenas mediocridade. Um emprego medíocre, uma casa medíocre, uma vida medíocre. Nossa vida não era medíocre, respondi, sentindo uma pontada de raiva pela primeira vez. Tínhamos um lar, tínhamos um filho, tínhamos amor. O que mais você poderia querer? Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Mais. Sempre mais. Você nunca foi ambiciosa, Ana. Se contentava com tão pouco. Eu queria mais da vida. Mais dinheiro, mais poder, mais liberdade. E você estava disposto a destruir tudo para conseguir isso, inclusive seu próprio filho. A menção de Petey pareceu afetá-lo de uma forma que minhas outras palavras não haviam conseguido. Por um instante sua máscara caiu, revelando algo que parecia quase um arrependimento genuíno. Petey nunca sofreu, disse ele com a voz baixa. Eu sempre o amei. A minha maneira. A sua maneira, repeti incrédula. Sua maneira incluía usar seu filho como peão num esquema para extorquir sua própria mãe. Que tipo de amor é esse, Richard? Ele não respondeu, seus olhos fixos na mesa entre nós. E nós? Perguntei, com a voz mais suave agora. Você me amou à sua maneira? Richard ergueu o olhar, encontrando o meu. Por um instante, achei que vi um lampejo do homem que eu conhecera, o homem que me fez rir no nosso primeiro encontro, que segurou minha mão durante o parto, que dançou comigo na cozinha nos nossos aniversários. Sim, disse ele finalmente, mas não foi o suficiente. 3 palavras simples que resumiam tudo. Não foi o suficiente. Nosso amor, nossa família, nossa vida juntos. Nada disso foi suficiente para Richard, e nunca seria. Levantei-me devagar. Não havia mais nada a dizer, nada mais a perguntar. O Richard que eu conhecia, ou pensava conhecer, havia desaparecido há muito tempo. Se é que ele algum dia existiu de fato. Adeus, Richard, disse simplesmente virando-me para sair. Ana, ele chamou quando eu estava na porta. Parei sem me virar. Cuide bem do Petey. Quase ri da ironia, como se eu precisasse desse lembrete, como se eu não tivesse sido sempre quem cuidou do nosso filho enquanto ele levava sua vida dupla. Sempre fui, respondi e saí sem olhar para trás. O comandante Grant estava me esperando no corredor. Você está bem? Assenti, sentindo uma estranha calma me envolver. Sim, estou pronta para voltar para o meu filho agora. Quando voltamos para a casa da senhora Sarah, já era tarde da noite. Petey ainda dormia, alheio ao furacão que devastara nossas vidas. Sentei-me na beira da cama onde ele dormia, observando seu rostinho sereno, seus longos cílios, seu peito subindo e descendo em respirações constantes. Como eu protegeria esse pequeno coração do que estava por vir? A senhora Sarah apareceu na porta, segurando uma xícara de chá fumegante. Achei que você pudesse precisar disso, disse ela gentilmente, me entregando a xícara. Obrigada, murmurei. Agradecida, aceitando o chá quente. Por tudo. Ela se sentou ao meu lado na cama, olhando para Petey com carinho. Ele é forte, como a mãe dele. Ele vai superar isso. Como eu conto para ele? Como eu explico que o pai dele nunca mais vai voltar para casa, que tudo o que sabíamos era mentira? A senhora Sarah suspirou, um suspiro carregado de sabedoria adquirida ao longo de muitos anos e muitas tristezas. Você não conta tudo de uma vez. Não para uma criança de 5 anos. Você conta o que ele consegue entender, o que ele precisa saber. Que o papai fez algo errado e precisa ficar longe por um tempo. Que não tem nada a ver com ele. Que não é culpa dele. E quando ele crescer, quando começar a fazer mais perguntas, aí você conta mais, conforme ele estiver pronto para ouvir. A verdade é um peso, Ana. Você não coloca um peso muito pesado em ombros tão pequenos. Ela tocou minha mão delicadamente. Mas isso é para amanhã. Esta noite você descansa. Recupere suas forças. Assenti, sentindo o cansaço finalmente me dominar. Terminei meu chá e me deitei ao lado de Petey, me aconchegando cuidadosamente para não acordá-lo. Seu calor, seu cheiro familiar, eram como um bálsamo para minha alma despedaçada. Achei que não conseguiria dormir, mas o cansaço físico e emocional logo me levou a um sono profundo e sem sonhos. Acordei na manhã seguinte com Petey cutucando meu rosto. Mamãe, acorda.
Cadê a vovó? Viemos visitar a vovó, lembra? A realidade me atingiu como uma onda dolorosa. Por um instante, quase desejei que tudo tivesse sido apenas um pesadelo terrível do qual eu estivesse acordando. Mas o quarto desconhecido, a ausência de Richard, a expressão preocupada no rosto da senhora Sarah na porta, tudo confirmou que o pesadelo era real. Petey, meu querido, comecei, sentando-me e puxando-o para o meu colo. A vovó não está aqui. Ela está viajando para visitar a tia Margaret em Chicago. Lembra dela? Petey fez beicinho. Mas o papai disse que ela estava doente. Foi por isso que ele veio cuidar dela. Respirei fundo. Iria começar agora, então. As pequenas verdades que substituiriam as grandes mentiras. Às vezes, os adultos cometem erros, Petey. Papai se confundiu. Vovó está bem. Ela está viajando. Mas agora precisamos voltar para casa. E o papai? Vamos esperá-lo? Troquei um olhar com a senhora Sarah, que assentiu, encorajando-a. Papai não vai voltar com a gente agora, querido. Ele precisa resolver algumas coisas. Vai ficar fora por um tempo. O rostinho do Petey se contorceu em confusão e tristeza. Por que ele está bravo comigo? Não, meu amor, não. Eu o abracei forte, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Isso não tem nada a ver com você. Papai te ama muito. Mas ele fez algumas coisas erradas e agora precisa consertá-las. Como quando você quebra um brinquedo e precisa consertá-lo, entende? Petey assentiu lentamente, embora eu soubesse que ele não havia compreendido completamente. Como poderia? Eu mesmo mal entendia. Após um café da manhã simples preparado pela senhora Sarah, arrumamos nossas poucas coisas. O comandante Grant apareceu para nos levar de volta para casa, já que meu carro teria que ficar para a investigação. Podemos passar na delegacia primeiro, sugeriu ele discretamente enquanto Petey se distraía se despedindo do gato da senhora Sarah. Há alguns papéis que vocês precisam assinar e precisamos discutir os próximos passos. Na delegacia, enquanto Petey coloria desenhos na sala de espera sob o olhar atento de uma gentil policial, fui informada sobre o que esperar nos próximos dias e semanas. Seu marido será formalmente acusado de fraude financeira, tentativa de homicídio, extorsão e porte ilegal de arma de fogo, explicou o comandante. Com as provas que temos, além do depoimento de Christine Mendes e do pendrive, o caso é bastante sólido. Ele provavelmente enfrentará uma longa pena. Assenti mecanicamente, assinando os documentos que me foram apresentados. E as vítimas da fraude? Perguntei. Haverá alguma maneira de recuperar seu dinheiro? Estamos trabalhando nisso. Parte do dinheiro poderá ser recuperada das contas offshore, mas levará tempo e, infelizmente, é provável que nem tudo seja recuperado. Uma nova onda de vergonha me atingiu. Mesmo sem ter participado conscientemente da fraude, eu era a esposa de Richard. Aos olhos de muitos, eu seria cúmplice, ou pelo menos negligente. Você não deve se culpar, disse o comandante, como se lesse meus pensamentos. Todas as evidências indicam que você não tinha conhecimento das atividades criminosas do seu marido. Você também é uma vítima nesta história. Saímos da estação com o coração pesado, mas com um plano. Voltaríamos para casa. Uma casa que agora parecia um cenário de teatro, um pano de fundo onde Richard havia desempenhado seu papel de marido e pai dedicado. Eu reuniria nossos documentos. Entraria em contato com um advogado. Iniciaria o processo de divórcio. Depois, provavelmente teríamos que nos mudar. Recomeçar em outro lugar, longe dos olhares de pena, dos sussurros, das inevitáveis perguntas. Durante a viagem de volta, Petey adormeceu no banco de trás da viatura policial. Observei a paisagem passar pela janela. Campos e pequenas cidades que pareciam pertencer a outro mundo. Uma realidade paralela onde famílias normais viviam vidas normais, sem segredos devastadores, sem traições impensáveis. Você tem família que possa te ajudar? Perguntou o comandante enquanto dirigia. Meus pais moram no sul, a quase 1000 quilômetros daqui, na Flórida. Tenho uma irmã na cidade. Vou entrar em contato com eles. Vou contar o que aconteceu. Só de pensar em fazer essas ligações, em dizer em voz alta as terríveis verdades que eu havia descoberto, meu estômago embrulhava. E a mãe de Richard, a senhora Beatrice, disse que voltará de Chicago assim que puder. Estou preocupado com ela. Isso vai destruí-la. Ela parece uma mulher forte, comentou o comandante. Como você. Olhei para ele surpresa com o comentário. Forte? Não me sinto forte. Sinto-me destruída. Mesmo assim, você enfrentou uma das piores traições possíveis. Descobriu que o homem com quem compartilhava a vida era um criminoso, talvez até um quase assassino, e ainda assim está aqui planejando o próximo passo, pensando em como proteger seu filho, preocupada com sua sogra.
Isso sim é força, Sr. Anderson. Suas palavras tocaram algo dentro de mim. Talvez ele estivesse certo. Talvez o simples fato de sobreviver a isso, de continuar respirando, de funcionar, já fosse uma forma de força. Não a força ostensiva e confiante que eu sempre imaginei, mas uma força silenciosa, nascida da necessidade e do amor pelo meu filho. Quando finalmente chegamos à nossa casa, minha casa agora, já estava escuro. As luzes estavam apagadas, a casa silenciosa e fria. PT, ainda sonolento, se agarrou ao meu pescoço enquanto eu o carregava para dentro. Obrigado por tudo, comandante, eu disse, parando na porta. Entrarei em contato, ele respondeu. E lembre-se, você não está sozinho nisso. Assenti com a cabeça, grata pelo apoio, e entrei em casa, fechando a porta atrás de mim. Ali no silêncio da nossa sala de estar, olhando para as fotos de família na parede, sorrisos congelados em momentos que agora pareciam pertencer a estranhos. Finalmente senti a plena realidade da minha situação. O homem que eu amava, o pai do meu filho, era um criminoso, um mentiroso, um estranho. Nossa vida juntos havia sido construída sobre mentiras. E agora eu estava sozinha, encarando um futuro incerto, tentando proteger meu filho de verdades que nem eu mesma conseguia compreender completamente. Mas, enquanto observava PT adormecer em sua cama, cercado por seus brinquedos favoritos, percebi que, apesar de tudo, ainda havia verdade em minha vida. Meu amor por meu filho era real. A força que eu encontraria para seguir em frente seria real. E talvez um dia eu encontrasse a paz novamente. Não hoje, não amanhã, mas algum dia. Com essa promessa silenciosa, deitei-me ao lado de PT e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não apenas pelo que eu havia perdido, mas também pelo que eu ainda tinha, pelo que ainda era meu. 6 meses se passaram como um sonho febril. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, enquanto eu lutava para reconstruir algum tipo de normalidade para mim e para o PT. Mudamos para um apartamento menor, mais perto da escola dele. Voltei a trabalhar como professora, profissão que havia abandonado quando o PT nasceu. A senhora Beatrice voltou de Chicago e, depois de vender sua casa, incapaz de conviver com as lembranças do que havia acontecido lá, mudou-se para um pequeno apartamento a poucos quarteirões do nosso. Foi um período de dolorosas adaptações e descobertas ainda mais dolorosas. A extensão da fraude de Richard e Christine era maior do que qualquer um havia imaginado inicialmente. Dezenas de famílias perderam suas economias de uma vida inteira, fundos de aposentadoria, dinheiro guardado para a educação dos filhos. Cada nova revelação era como uma ferida reaberta. Cada manchete de jornal, um lembrete do homem que eu pensava conhecer. No começo, PT perguntava sobre o pai quase todos os dias. Quando o papai volta para casa? Por que não podemos visitá-lo? Ele não nos ama mais? Cada pergunta era uma punhalada no meu coração. Seguindo o conselho de uma terapeuta infantil que começamos a consultar, eu respondia com verdades simples e adequadas à idade dele. Sempre reafirmava que o amor do pai por ele era real, mesmo que suas ações tivessem sido erradas. Aos poucos, as perguntas diminuíram. A ausência de Richard tornou-se parte da nossa nova normalidade. PT se adaptou com a surpreendente resiliência que as crianças possuem. Eu, por outro lado, ainda acordava às vezes no meio da noite em um suor frio, sonhando com o sangue no chão da casa da senhora Beatrice, com a mala pesada que Richard havia colocado no carro. O julgamento começou num dia chuvoso de outono. O céu cinzento parecia refletir a seriedade da ocasião. O tribunal estava lotado, jornalistas, vítimas da fraude, curiosos. Sentei-me na primeira fila, ao lado da senhora Beatrice. Seu rosto, sempre tão vivo e expressivo, parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Mas seus olhos revelavam uma determinação serena, uma força silenciosa que eu aprenderá a admirar ainda mais. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, apertando minha mão enquanto os policiais anunciavam a entrada do juiz. Quando as portas laterais se abriram e Richard entrou, senti meu coração acelerar. Ele vestia um terno cinza, bem diferente do uniforme de presidiário que usava da última vez que o vi. Seu cabelo estava cuidadosamente penteado, sua aparência impecável como sempre. Por um breve instante, ele se pareceu com um homem com quem me casei, elegante, controlado, confiante. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Algo passou entre nós, arrependimento talvez, ou apenas cálculo. Desviei o olhar, incapaz de sustentar aquela conexão por mais tempo. O promotor se levantou, um homem alto e magro com óculos de armação grossa. Sua voz ecoou pelo tribunal silencioso enquanto detalhava as acusações. Fraude financeira agravada, tentativa de homicídio, extorsão, porte ilegal de arma de fogo.
Este caso, declarou ele, olhando diretamente para os jurados, não se trata apenas de dinheiro roubado, embora milhões tenham sido desviados. Trata-se de confiança traída. Confiança de clientes que acreditavam estar investindo em seu futuro. Confiança de uma sócia que quase perdeu a vida. Confiança de uma mãe idosa manipulada emocionalmente. E mais profundamente fez uma pausa, lançando-me um breve olhar. Confiança de uma família que acreditava conhecer o homem que vivia sob o mesmo teto. Enquanto o promotor continuava a detalhar as provas, os documentos da fraude, os depoimentos das vítimas, o relato de Christine sobre a tentativa de homicídio, eu observava Richard. Seu rosto permanecia impassível, uma máscara de calma que agora eu reconhecia como sua defesa mais eficaz. Apenas ocasionalmente o músculo de sua mandíbula se contraía, o único sinal visível de tensão. Quando chegou a vez de Christine depor, ela entrou no tribunal com passos firmes. Os ferimentos físicos haviam cicatrizado, mas algo em seus olhos, uma cautela, uma desconfiança, sugeria que as feridas emocionais ainda estavam abertas. Vestida com um terno simples, o cabelo preso em um coque austero, ela parecia muito diferente da mulher ensanguentada e desesperada que eu vira 6 meses atrás. Seu depoimento foi claro e direto. Ela descreveu como conheceu Richard, como ele a envolveu no esquema de fraude com promessas de enriquecimento rápido, como ela gradualmente percebeu a extensão de suas mentiras. Em seguida, com detalhes gráficos, relatou a noite em que ele tentou matá-la. Ele mudou num instante, disse ela com a voz surpreendentemente firme. No momento estávamos discutindo sobre o dinheiro, sobre as passagens, sobre os planos dele de me abandonar. No segundo seguinte, os olhos dele se transformaram. Ele pegou meu frasco de perfume na penteadeira e me bateu na cabeça. Ela tocou levemente a têmpora, onde uma fina cicatriz ainda era visível. Quando caí, ele começou a me estrangular. Disse que eu era um problema, que eu sabia demais, que falava demais, que ninguém sentiria minha falta. O advogado de defesa, um homem de meia-idade com uma expressão perpetuamente cética, fez o possível para desacreditar o depoimento de Christine. Ele sugeriu que ela era tão culpada quanto Richard pela fraude, que estava tentando obter uma pena mais leve atribuindo toda a culpa a ele. Deu a entender que a briga tinha sido mútua, que ela havia atacado o Richard primeiro. Mas Christine permaneceu inabalável. Sim, participei da fraude. Nunca neguei isso. Estou preparada para enfrentar as consequências legais dos meus atos. Mas não, eu não ataquei Richard. E não, eu não inventei a tentativa de homicídio. Os laudos médicos, as fotos dos meus ferimentos, o sangue encontrado na casa, tudo isso confirma a minha versão. Richard Anderson tentou me matar porque descobri que ele planejava me trair, ficar com todo o dinheiro e me abandonar. Quando chegou a minha vez de depor, senti um estranho distanciamento, como se estivesse falando da vida de outra pessoa. Respondi às perguntas do promotor com clareza, relatando o dia em que cheguei à casa da senhora Beatrice, o aviso da senhora Sarah, a descoberta do sangue e a revelação da fraude. O advogado de defesa foi mais agressivo comigo do que havia sido com Christine. Ele insinuou que eu devia ter suspeitado das atividades de Richard, que era impossível viver com alguém por tantos anos sem notar discrepâncias. Você nunca questionou a origem dos recursos que sustentavam seu estilo de vida? Perguntou ele, com a voz carregada de insinuações. Que estilo de vida? Retruquei, sentindo uma pontada de indignação. Vivíamos modestamente. O salário de Richard no escritório de investimentos era bom, mas não extravagante. Nossa casa estava hipotecada. Nosso carro era um modelo básico. Nunca houve qualquer sinal de riqueza inexplicável. E as frequentes viagens de negócios, as ligações secretas, as longas horas de trabalho, você nunca suspeitou de nada. Suspeitar de que exatamente? Que meu marido estivesse cometendo fraude. Que ele levasse uma vida dupla. Não, eu nunca suspeitei disso. Eu confiava nele. Olhei diretamente para Richard ao dizer as últimas palavras. Esse foi o meu único erro. Nos dias seguintes, mais testemunhas foram chamadas, vítimas da fraude, policiais envolvidos na investigação e peritos forenses que analisaram as provas da tentativa de homicídio. A acusação tinha provas sólidas, praticamente irrefutáveis. A defesa tentou argumentar que Richard havia sido manipulado por Christine, que ela era a mente por trás da fraude. Tentaram minimizar a gravidade da agressão, sugerindo que Richard agiu no calor do momento, sem a real intenção de matar. Mas as evidências, incluindo buscas encontradas no computador de Richard sobre como esconder um corpo e a que profundidade enterrá-lo, contradiziam essa narrativa. No penúltimo dia do julgamento, Richard finalmente teve a chance de falar.
Levantou-se lentamente, ajeitou o paletó e olhou ao redor do tribunal antes de fixar o olhar no juiz. Meritíssimos senhoras e senhores do júri, começou ele com a voz calma e ponderada. Não vou negar as acusações contra mim. As provas são claras. Um murmúrio percorreu o tribunal. Ninguém esperava uma confissão naquele momento. Cometi fraude. Enganei pessoas que confiaram em mim. Traí meu sócio, minha mãe. Ele fez uma pausa, lançando um breve olhar em minha direção, e minha família. Mantive minha expressão neutra, embora por dentro estivesse em conflito. Seria mais uma encenação, mais uma manipulação, ou havia alguma verdade genuína em suas palavras? Não tenho desculpas para as minhas ações, continuou ele. Apenas explicações que sei não diminuem a gravidade do que fiz. Comecei com pequenas distrações, acreditando que conseguiria pagar o dinheiro antes que alguém percebesse. Mas uma mentira levou a outra, uma distração a uma maior, e logo me vi preso numa teia que eu mesmo teci. Ele respirou fundo antes de prosseguir. Quanto à acusação de tentativa de homicídio contra Christine Mendes, seus olhos se voltaram brevemente para ela, sentada do outro lado do tribunal. Houve uma altercação. Sim, perdi o controle. Agi com violência sem pensar. Não tinha a intenção de matá-la, apenas de silenciá-la. Quando percebi a gravidade do que havia feito, entrei em pânico e fugi. Foi covardia, eu sei. E sua esposa, seu filho? Perguntou o juiz. Uma intervenção incomum, mas que parecia verbalizar a pergunta que todos na sala faziam. O falso sequestro para extorquir sua mãe? Richard baixou o olhar pela primeira vez. Esse foi o meu pior momento, admitiu. Eu estava desesperado. Precisava de dinheiro para fugir. Usei as pessoas que deveriam ser as mais importantes para mim como peões em um jogo sórdido. Ele ergueu o olhar novamente, encontrando meu olhar diretamente. Ana, eu sei que você provavelmente nunca vai me perdoar, e eu não mereço seu perdão, mas quero que saiba que apesar de todas as minhas mentiras, meus sentimentos por você e Petey sempre foram reais. Você foi a única coisa genuína em minha vida de falsidades. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusei a derramá-las. Eu não daria a Richard essa satisfação, essa prova de que suas palavras ainda podiam me afetar. No último dia do julgamento, o juiz proferiu a sentença: 20 anos de prisão por fraude financeira, tentativa de homicídio e extorsão, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 15 anos. Enquanto os policiais levavam Richard embora, ele olhou para mim uma última vez. Não havia mais falsidade em seu olhar, apenas uma tristeza resignada e algo que parecia quase alívio, como se o peso das mentiras finalmente tivesse sido tirado de seus ombros. Ao sairmos do tribunal, a senhora Beatrice e eu caminhamos lado a lado em silêncio por alguns instantes. Acabou, disse ela finalmente com a voz cansada, mas firme. Sim, concordei. Agora podemos começar a reconstruir. Ela apertou minha mão, um gesto simples que carregava o peso de nossa história compartilhada, nossa dor compartilhada e agora, nossa esperança compartilhada. Juntos, disse ela, com um sorriso triste nos lábios. Pela primeira vez em meses, eu realmente acreditei que ficaríamos bem. E surpreendentemente, eu também acreditei. 2 anos se passaram desde aquele julgamento. Daniel e eu avançamos devagar, construindo um relacionamento baseado em honestidade absoluta, respeito mútuo e uma compreensão compartilhada das fragilidades e forças um do outro. Petey e Julia se tornaram inseparáveis, uma pequena equipe unida por livros, jogos e segredos infantis. A senhora Beatrice adotou Daniel como filho que nunca teve além de Richard, e frequentemente o convidava para cozinhar juntos, ensinando-lhe receitas de família. Richard permanece na prisão, encarando sua sentença com uma resignação que sugere algum tipo de transformação interior. Petey o visita a cada 2 meses, sempre voltando com histórias sobre os livros que seu pai está lendo, os cursos que está fazendo e as cartas que escreve para outras vítimas de fraude como forma de reparação. Não sei se essa transformação é genuína, se vai durar para além dos muros da prisão, mas por agora parece real para o Petey, e é isso que importa. Quanto a mim, aprendi que a vida raramente segue os caminhos que planejamos. Que as pessoas que amamos podem nos trair profundamente e que estranhos podem se tornar nosso porto seguro. Essa força não vem da ausência de quedas, mas da determinação de se levantar depois delas. Aquele sussurro da senhora Sarah naquela tarde fatídica mudou minha vida para sempre. Destruiu a realidade que eu conhecia, mas das cinzas dessa destruição, algo novo estava emergindo. Algo mais verdadeiro, mais autêntico, algo construído não sobre mentiras convenientes, mas sobre verdades difíceis e honestas. E por isso, por mais estranho que pareça, sou grato.